We're going to conclude this first roundtable. I'm going to Lisboa with Antonio Carvalho, licenciado en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad LOVA y posgraduado en Ciencias Documentales por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Desde julio de 2012 hasta la actualidad es director de otro MAN, el Museo Arqueológico Nacional de Portugal, y en el año 2021 se ha implementado un proyecto de rehabilitación del edificio en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Cultura, que permitirá la renovación completa de los espacios y un nuevo programa expositivo. En este marco, Antonio Carvalho dirige el equipo que cerró el museo al público en abril del 2022 y en esta fase lleva a cabo el traslado y la reubicación completa de las colecciones y de los servicios. Te toca. Mis primeras palabras son naturalmente para la doctora Isabel Izquierdo, agradecer mucho la invitación para este día tan importante para el MAN, que son los 10 años. Agradecer también mucho el permiso para trazermos una embajada de Portugal del Museo Nacional de Arqueología, 10 colegas y también el director del Museo Nacional de Coimbra, que está con nosotros, Vítor Díaz. Portanto, as primeiras palavras são de agradecimento muitíssimo, que estamos aqui numa casa que nos gusta, porque no ano de 2016, Dom Andrés Carretero, que está ali atrás, nos ha recebido com Trinidad Nogales do Museu de Mérida para apresentarmos aqui nossa exposição Lusitânia Romana, Origen de Dois Pueblos, uma exposição preciosa que pela primeira vez apresentou o ponto de situação no estado da arte para o conhecimento da Lusitânia Romana. E se apresentou nos 3 museus nacionais de arqueologia, Mérida, Lisboa e Madrid. E, portanto, cerramos aqui. Muitas graças a todos, a equipa, ao museu, por toda essa amistad. Para nosotros, Human es un caso de estudio, porque se habló ayer, se habla hoy, por la tarde, de esta remodelación completa, de esta transformación completa de muchos años. Y, claro, por una proximidad geográfica, por una proximidad temporal, también por la amistad de las equipas, es una institución que nosotros estudiamos con mucha atención antes de empezarmos esse processo incrível no ano de 2021. Vou então começar com a minha intervenção mostrando, claro, os dados que são fundamentais.
Básicamente, nosotros tivemos la gran ilusión de recibir una inversión a partir de la consecuencia de un coronavirus. O coronavirus produziu uma pandemia produziu uma reação europeia e a reação europeia produziu um plano para cada Estado-membro e para Portugal houve um pressuposto largo para nós no âmbito do património cultural e, nesse sentido, o Museu Nacional de Arqueologia, o governo decidiu, nesse sentido, é a maior inversión de todo o plano. Nuestro Museo Nacional de Arqueología está ubicado num espacio que dispensa apresentações. Por broma, colocamos aqui esta expressão que, claro, se Lisboa tivesse um foyer, se Lisboa tivesse uma sala de recepções, era ali. ¿Por quê? Porque temos uma praça que se chama Praça do Império, todavía o nome se queda, não podemos restituir o nome, é assim. Incluso temos o Monastério dos Jerónimos, com dois museus, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Naval. Também um conjunto de museus junto a nós outros, o Palácio do Presidente da República com seu próprio museu e o grande edifício, que todavía não está terminado, que se construiu no ano 92 para receber as presidências portuguesas da União Europeia. A última foi, como todos sabemos, em 2021. Este espaço precioso é o espaço que o museu ocupa desde o ano de 1906 e, portanto, há uma densidade de instituições culturais que o tornam um espaço de visita obrigatória ao Museu Nacional de Arqueologia e a Lisboa. As cifras do Monastério dos Jerónimos são as últimas conhecidas: 5 milhões de visitantes para a igreja e 1 milhão de visitantes para o claustro. Quando o museu cerrou, tínhamos um pouco mais de 250 mil visitantes. É uma instituição, este Monumento Património da Humanidade, Monumento Nacional desde o ano 1910, é uma instituição compósita, porque, claro, temos muita gente com suas instituições neste espaço. A igreja, claro, com o claustro, também a Casa Pia, que é um antigo orfanato que vem do século XIX, e o Museu Nacional de Arqueologia, a Biblioteca Central de Marina, o Museu Naval, tudo está ubicado em lo conjunto monumental que, ao longo dos anos, foi sendo ampliado. E esta visão que nós temos hoje em dia é a visão que os anos 40 consagram no momento em que esta torre se fixa com esta traça arquitetónica atual. Nós celebramos este ano de criação do museu 130 anos. E, claro, podíamos colocar aqui muitas datas que juntamos numa película que vamos passar de seguida, com 3 minutos, mas aqui há algumas que têm que ser mencionadas. Em primeiro lugar, é um monastério, é um panteão real del abuelo de Felipe II, que, obviamente, mandou a selo para si e para a sua dinastia. Depois há um momento muito importante para Lisboa, que é, e para a Europa e para o Norte de África, enfim, para nós outros, para Lisboa é central, do ponto de vista da destruição maciça, que é o terremoto de 1755. Lisboa e Pompeia têm esta ligação, têm dois grandes catástrofes, um tsunami, um terremoto. Lisboa não tinha um vulcão neste período. Depois, mais tarde, a extinção das ordens religiosas e, claro, o monumento se queda devoluto e é o momento em que a Casa Pia de Lisboa o ocupa e há um programa de obras constantes hasta que, em 1878, a Torre Central, onde é agora a entrada do Museu Nacional de Arqueologia, colapsa por um problema de construção e se vai quedar muitos anos por resolver essa parte do edifício. Os trabalhos continuam entre este período, 1878-1940, e o Museu Nacional de Arqueologia não é o primeiro museu que se instalou naquele espaço. Anos antes, no final do século XIX, fruto da industrialização em Portugal,
Porto e Lisboa tiveram 2 museus industriais e comerciais e por um período curto de tempo se instalou no museu, o Museu Industrial e Comercial de Lisboa, que afortunadamente nos permitiu ter em 1906, nos permitiu a nós outros instituições, mas a Leite de Vasconcelos, que era o diretor de então, com a sua equipa, todo o mobiliário que se quedou desse antigo museu. Também existiu um museu agrícola e florestal noutra parte do edifício, noutra parte do monumento, que é este que está aqui ocupado pelas cajas que a Leite de Vasconcelos traz desde a primeira ubicação do museu, que é a Academia das Ciências de Lisboa. Bem, este é o momento em que tudo muda. É o momento em que a Ministra da Cultura, que não é todavía lá que está, neste momento é uma colega nossa, diretora de museus, Graça Fonseca e o diretor-geral do Património Cultural apresentam no próprio museu a decisão governamental de inversión, de dotación do projeto, do processo do Museu Nacional de Arqueologia, com uma dimensão quantitativa que para nós outros é da dimensão dos teatros nacionais. O Museu Nacional de Arqueologia é o único que está no nível dos teatros nacionais com este tipo de inversão. Foi um momento muito importante para toda a equipa, para o meio arqueológico nacional. Muitos diretores, muitas equipas lutaram muitos anos por este momento e também, naturalmente, para o tecido museológico, como se imagina. Vou agora, neste momento, passar uma película que produzimos para este dia, mas que tem uma enorme atualidade porque junta a história toda e nesse momento, depois da história toda, em 3 minutos, me posso concentrar naquilo que estamos fazendo agora. Nós outros traduzimos para inglês porque para os que estamos aqui da Península Ibérica, provavelmente entendemos tudo o que vai ser dito. Para os outros está tudo traduzido. Se pudessem encerrar as luzes. Em tempos de incerteza, um homem sonhou um museu que ajudasse a definir a identidade de um povo. Entre o ultimato inglês e a bancarrota de 1892, as grandes revoluções do conhecimento e as primeiras revoltas republicanas no país, José Leite de Vasconcelos fundou o então designado Museu Etnográfico Português. Com o apoio político e conceptual de Bernardino Machado, as coleções iniciais do fundador e de Estácio da Veiga, abriu portas na Academia das Ciências de Lisboa para procurar os factos para lá dos mitos. Buscar a raiz de um povo, necessariamente multi e intercultural. Transferido para a ala oitocentista dos Jerónimos, foi ali, como o Museu de Belém, que se afirmou desde 1906. Sob a direção do fundador, perseguiu o desígnio de trazer os vestígios do passado arqueológico e do presente etnográfico para dentro do museu. Terra a terra, objeto a objeto, através de escavações arqueológicas e recolhas etnográficas por todo o país, segundo o olhar de quem busca. Aos ombros de Leite de Vasconcelos, dos seus sucessores e das equipas, o museu aprofundou ao longo das décadas a missão, mantendo correspondência regular com arqueólogos, universidades e centros de investigação em todo o mundo, editando numerosas publicações em parceria com a imprensa nacional, incluindo uma das mais antigas revistas de arqueologia da Europa, descobrindo, conservando e expondo muitos dos mais emblemáticos sítios e tesouros nacionais. Vestígios de quase 3.200 sítios arqueológicos que contam a história de mais de 500 mil de anos de ocupação humana do território que é hoje Portugal. Uma das mais importantes coleções ibéricas de orivesaria arcaica. O maior conjunto de antiguidades egípcias em museus portugueses. A maior coleção de estelas da enigmática escrita do Sudoeste. A maior coleção de escultura clássica. A maior coleção de mosaicos romanos reunidos num museu.
A maior coleção em Portugal de tesouros nacionais. Agora, o Museu dos Portugueses prepara-se para uma nova vida. Depois de quase um século de discussão sobre novas localizações, o Museu Nacional de Arqueologia vai ser integralmente remodelado no lugar a que pertence, no icónico Mosteiro dos Jerónimos. Restauro e reabilitação do edificado, crescimento exponencial da área expositiva, reprogramação total do conteúdo museográfico. Um novo museu para um espólio intemporal, para tornar visível o não visto e devolvê-lo à fruição pública. Porque passado é conhecimento. Passado é o primeiro nome do futuro. Museu Nacional de Arqueologia. O futuro começa aqui. De história em 3 minutos e, portanto, podemos ir tratar do presente e do futuro. O passado é simplesmente o primeiro nome, como se diz. Que problemas nos coloca este edifício? Aqui hablamos antes de outros casos em que o edifício não é projetado para ser um museu de construção de novo. É o mesmo caso. É um panteão real, quando está sendo construído, na ordem religiosa, os Jerónimos, que têm ali seu monastério. E, portanto, é um edifício que se vai discutir muito, mas nunca tem uma intervenção que o marca, uma intervenção que o adapta, uma intervenção museológica. É, desde 1910, um edifício que está na lista do património, pouco antes dos dias em que se implanta a República. É a primeira classificação de Portugal, antes da entrada na União Europeia, a candidatura à Unesco, do Património Mundial, juntamente com a Torre de Belém, e, nos dias de hoje, juntamente com o Castelo de São Jorge, em Lisboa, é o sítio que tem mais visitantes, como acabo de mencionar. Claro que teníamos, como muitos outros apontam aqui, desafios que tinham que ser muito considerados. Em primeiro lugar, nunca tinha havido intervenção, como mencionei, e nunca tinha havido uma adaptação às funções do museu. Incluso não tínhamos os documentos essenciais para introduzir esse desafio de concretizar a intervenção, como vamos a ver. O edifício, não o museu, o edifício nunca tinha tido obras de intervenção muito significativas, com exceção de uma cobertura. Todavia, elas ocorrem na igreja do Monastério dos Jerónimos, não nesta parte oitocentista. Depois, claro, tínhamos que gestionar um projeto que honrasse este passado em que a arqueologia, em que o museu é a casa-madre da arqueologia em Portugal. Teníamos também que adaptá-lo ao século XXI, teníamos também que envolver as comunidades, ou seja, tínhamos que ter um projeto que seja um projeto deste tempo histórico e não de outro tempo histórico. E, no primeiro momento, esta foto é de Carmen Marcos. No primeiro momento, porque temos muitíssima boa relação com Mérida, porque temos muitíssima relação com Elman, tínhamos um roadmap de museus para ouvir as experiências. O que pedíamos neste tempo aos nossos colegas, neste caso aqui, quando o diretor Andrés Carretero nos ha recebido, é conta-nos tudo. Nos regalou os livros, claro, mas não é somente os livros que necessitávamos. Necessitávamos de também de saber vantagens, malas decisões, erros, boas decisões, tudo. E os colegas todos, muito nossos amigos, nos apresentaram os projetos por dentro, com visitas técnicas, claro, mas com a informação muito preciosa. Alguma informação, algumas decisões, alguns conselhos seguimos, outros não. Porque, claro, a realidade é a realidade de cada um de nós outros. Em 2021, mais ou menos quando estávamos aqui nesta foto, praticamente quando regressamos, praticamente no avião, tomamos uma decisão estratégica, que era
reducir o risco. Que risco? Todos os riscos, mas particularmente é que para nós outros é muito comum. O risco de incêndio anda sempre a par com as obras e aumenta muitíssimo. Ainda agora vimos isto, não em Notre Dame, claro, mas vimos agora na Dinamarca. E, portanto, é necessário que as pessoas se quedem com as coleções. E, portanto, essa foi a primeira decisão. Transferir o museu para o perímetro do monumento e, portanto, nos quedarmos. A equipa foi reduzida, porque não temos neste momento valências de visitação, de público, mas nos quedarmos com os bienes arqueológicos, com as coleções e garantizarmos um conjunto de decisões. Decisões que têm a ver com o acesso aos materiais, a construção dos guiones, o debate com a comunidade científica que nos vai ajudar, do ponto de vista de uma imagem a uma planta, passando por los textos, tudo mais. Portanto, o acesso à coleção, que é uma coleção de cerca de 3.600 sítios arqueológicos, aciamentos arqueológicos, é absolutamente necessário. E havia também que gestionar uma ou outra situação com as universidades que estavam, com alunos, com becários, que estavam terminando seus trabalhos. Portanto, se conseguiu um equilíbrio e algo que é para nós importante, teníamos que não gastar do pressuposto que vinha da União Europeia muito dinheiro transferindo este grande museu para outros edifícios, para outros locais, que, claro, nos custariam muito e retirariam essa potência a esta inversão. Para este plano, teníamos que criar, que creio que se diz em espanhol, hitos para cada um destes momentos. E, portanto, o que vos apresento aqui são os hitos em que subdividimos todo este processo. Uns dos hitos estão concluídos e outros estão em curso e se vão concluindo. Neste momento, por exemplo, está muito cercano o início dos trabalhos de prospecção por georradar, por exemplo. Acreditamos, claro, eu estou trabalhando com as fechas do Plano Europeu de Recuperação e Resiliência. Eu não sou jefe de Estado, não sou jefe de governo e, portanto, não sei se numa reunião, em uma cumbre europeia, as fechas vão cambiar. Não sei. O que sei é que estamos a trabalhar com estas fechas, mas que estas fechas, quando o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência impensou, já não eram umas fechas muito acomodáveis para este tipo de intervenções. Mas, claro, não posso dizer que vamos estar cerrados pelos próximos 18 anos. Isso não posso. Temos que avançar e avançamos todos os dias com uma equipa maravilhosa. Estão aqui 10 elementos, mais 14 se quedaram no museu, que estamos trabalhando muitíssimas horas, noite e dia, para conseguir que, de nossa parte, os prazos estejam sempre cumpridos. O que havia que fazer? Respeitar a lei. Respeitar a lei significava produzir, de acordo com a Lei de Quadro dos Museus Portugueses, um programa museológico para enquadrar a intervenção de remodelação. Está hecho, está entregue, aguardamos solamente neste momento terminar a fase do projeto de arquitetura para iniciar a escuta pública com a comunidade, porque nos interessa escutar muita gente, ouvir muita gente na comunidade. Isto existe, está terminado e estamos de acordo com a lei. Outro documento que era absolutamente essencial era produzir um documento com todos os riscos. Nos quedarmos com um documento que, por um lado, os elencasse, riscos antrópicos, riscos naturais, todos, e os minimizasse. Nunca sabemos o que vai passar. Nunca sabemos o que vai passar. Documento hecho, documento terminado, documento em parte publicado e cerramos este capítulo. Depois, algo que aqui vimos em outras intervenções, estão aqui os dois colegas que produziram, que era um levantamento completo em todos os arquivos do Estado, em todos os arquivos particulares, de informação sobre este monumento. Imagens, fotos, cartografia, documentos, tudo. Porquê? Porque sempre que nós íamos consultar bibliografia antiga, teríamos fotos melhores do que aquelas que estavam recorridas. E não podemos deixar que os arquitetos, que são dois, Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro,
trabaja sem toda a informação. Para mim, como diretor, todos este tipo de ações são ações da equipa do museu. Trabalhamos com outros, como vamos a ver, mas quem coordena, quem comanda, quem dirige estas ações é a equipa do museu, de uma forma que assim gestionamos todo este cronograma de uma forma muito clara. Por outro, claro, se é a casa madre da arqueologia portuguesa, teríamos que ter um plano de trabalhos de arqueologia que estivesse, por um lado, de acordo com a lei, por outro, que fosse o mais contemporâneo possível. Então, temos neste plano terminado, vamos pensar as prospecções por georradar e depois as sondagens arqueológicas na área do novo edifício, que vou mostrar de seguida. Teníamos que garantizar que as escavações eram controladas por nós outros. Claro que temos a capacidade de fazer um concurso público para uma empresa de arqueologia a ser. Mas dois dos colegas que estão ali, Filipe Neto e João Pimenta, juntamente com ele, diretor, vão gestionar todo o programa. Desculpem, não estava falando deste documento. Me quedei para trás. Rapidamente, este é o plano museológico, este é o primeiro levantamento do edifício, para nos quedarmos com o levantamento atualizado, da equipa de Carlos Guimarães e Luís Sás Carneiro. Este é os trabalhos que terminaram todavía com o Laboratório Nacional de Referência, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para atualizar os dados relativamente à questão da hidrologia, da geologia e tudo mais. E este era o documento que estava citando e comentando de arqueologia. Claro que também havia que inspecionar todo o edifício e construímos um programa com a Universidade do Porto. E por que estou falando de instituições que não são de Lisboa? Porque decidimos também, no início deste processo, que um projeto do Museu Nacional seria distribuído por los mejores em todas as universidades, que consideramos os melhores, de uma forma e de uma abrangência nacional, para que todos pudessem ter que ver com o projeto do museu, que é de todos. Portanto, aqui esta parte da buroscopia, da endoscopia nos edifícios, de sondagens interiores com câmaras, vibradores e tudo mais, foi hecho por la Universidade do Porto. A sísmica, por exemplo, é a Universidade do Minho. Depois, algo que, claro, se temos que fazer este trabalho, temos que cuidar do edifício. Este edifício não tinha um levantamento para uma caracterização das fachadas, pedra a pedra. E então produzimos este trabalho. O levantamos completamente, porque temos que fazer um trabalho de conservação e restauro integral. Portanto, uma equipa, compramos os serviços, já contratamos os serviços fora, claro, com um programa nuestro. Uma equipa levantou todo o edifício, pedra por pedra, com o objetivo, claro, de estabelecermos fases de construção para todos os pontos. Porque muitos títulos de livros, muita gente escreve a ala oitocentista do Monastério dos Jerônimos. Mas o que é a ala oitocentista? É uma construção única? Do primeiro dia ao último dia? Não. Se construiu, se interrompeu, se derrubou, se voltou a construir. E neste momento temos tudo para poder lançar o concurso público internacional para tratar as fachadas deste edifício e também as da Marina, do Museu Naval, porque não queremos que se quede a fachada principal do Museu da Marinha por tratar, porque isto também é um projeto patriótico. Não vamos deixar o museu que se quede junto a nós outros sem essa caracterização. Depois havia que, se tínhamos tomado a decisão de reinstalar os departamentos, os despachos e as coleções em outros sítios, então teríamos que fazê-lo rapidamente. Aqui são as portas que passavam para a reserva geral, isto é o piso baixo do museu, na primeira planta, térrea. Então fizemos um concurso público para alquilar as estruturas industriais para arrumar todas as coleções e todo o personal. Reduzimos o personal, se quedaram solamente os expertos e em cada uma das áreas, coleções, laboratório, inventário e documentação, e o diretor, claro, e nos reinstalamos aqui. E, neste momento, se estivéssemos reunidos em Lisboa, esta era a imagem.
Está tudo junto a nosotros, tudo monitorizado desde las 9 da manhã, para muita gente que está aqui desde las 7:30 da manhã, hasta o fim do dia, com vigilância permanente, todavia com nós junto com as peças. Isto também é muito importante porque vamos entrar na fase de construção do programa museográfico. Durante os últimos meses, o museu não era bem um museu, era uma obra gigante de construção civil, com maquinaria e, como diz outra colega que está ali, Raquel, diz sempre, afortunadamente, não se estropiou nada e nenhuma pessoa se ficou com um problema físico e, portanto, se desmontou todas as exposições, se transferiu para outra aula todas as exposições com uma maquinaria pesada e sempre com o controle dos conservadores, sempre com o controle da equipa dos museus. Este era o aspecto dos últimos meses. Todas as janelas, todas as ventanas eram sítios possíveis para sacar peças para outras instalações. Concursos públicos, empresas de especialidade e aqui nosso guerreiro que emprestamos ali a Alicante, Dom Manuel Alsina, que está ali, diretor de Alicante, marchando pelo ar para a sua nova posição. Claro, se vamos praticamente duplicar, mais que duplicar a área expositiva do museu, teremos à volta de 7.000, 10.000 peças, não sei ainda, para apresentar. Teríamos que ter uns laboratórios novos, também do PRR, também do Plano Nacional, que nos permitiram a contratação de laboratórios novos, não porque são laboratórios, mas porque é o local onde tratamos nossas coleções sensíveis. Samantha e outros, as coleções egípcias, claro, que estão aqui de nossa coleção. Então, temos as reservas, instalamos estes contentores marítimos, também através de um concurso público, os instalamos e instalamos também a equipa de conservadores-restauradores que monitoriza e vai restaurando o material para esse objetivo. Esta é uma imagem do interior. Neste momento, aqui uma área de trabalho com 5 pessoas e depois todas as reservas. Claro, porque paralelamente a este processo que estamos a trabalhar, também tivemos que, compreensivelmente, e nós outros, em Portugal e Espanha, sabemos muito bem do que falamos, de recompor a equipa, de reconstituir o quadro de personal com personal técnico muito qualificado. Vou passar em homenagem às pessoas que têm a coleção egípcia, nosso traslado da coleção egípcia. Estas múmias, porque são seres humanos e por isso lhes damos tanto destaque, elas contam uma civilização que já os antigos gregos a tinham como uma civilização do conhecimento. Vestígios de um passado muito longínquo, mas que é património da humanidade, aliados à tecnologia de ponta, vieram-nos revelar segredos extraordinários. Orsurreto, que é Sator, veio revelar à comunidade científica que uma patologia que se pensava ser recente já matava no Antigo Egito, ou seja, morreu de cancro na próstata. Estas fantásticas descobertas foram reveladas, mas também transmitidas a todos aqueles que visitavam as antiguidades egípcias. Com as instituições europeias e com as instituições nacionais e para Maria José Albuquerque, que comunicou durante 30 anos a coleção, era o momento final de quem que se despedia de sua coleção, a comunicou 30 anos em serviço educativo. Vou passar muito rapidamente porque a muitos de nós outros estes momentos são muito felizes, mas todavia nos dói muitíssimo estas operações de desmontagem. Incluso há pessoas no museu com 30 e 40 anos no museu e uns com 50 anos
que se comovem muito com isto. Isto é a demolição integral das construções temporárias construídas nos anos 80 do século XX no piso superior e abaixo a desmontagem do pavimento da exposição Religiões da Lusitânia, uma exposição que tuvo muito impacto. Se queda assim. Esta semana, después en abril, cuando empezamos abril, num trabalho louco, porque implica, claro, do ponto de vista da sustentabilidade, derrubar e separar todos estes resíduos em grupos distintos que não podem sair todo junto da instituição, se queda assim, o edifício do século XIX. A exposição Religiões da Lusitânia, neste momento o espaço está assim, no corpo principal do edifício. Y en una exposición, ahora tenemos unas piezas en Alicante también, una exposición que fue muy afamada de esta colección de oro arcaico, que es así, que este espacio que un día será probablemente el auditorio de nuestro museo. La colección egipcia de momias y de animales y tudo mais. E, claro, não tenho tempo para falar detalhadamente do novo edifício, mas a ideia, a partir dos dados da sísmica, e porque esta parte do edifício foi construída depois do terremoto, e de muitas outras questões, nomeadamente reservar toda a área principal, toda a área antiga para exposições e colocar os despachos, as coleções, as reservas e na área dos investigadores, a biblioteca e tudo mais, que se queda aqui num edifício novo, se vai implantar um edifício que não é possível mirar, porque se queda por detrás dessa fachada cenográfica do Monastério dos Jerónimos. E é este arquiteto. Uma proposta que será proposta de exposições, aqui provavelmente será o espaço das exposições temporales. No futuro, a entrada para o Museu de Marina é por aqui e, independente, claro, foi lá a primeira entrada do museu e aqui, no piso superior e também no piso inferior, vamos ter todas as exposições. Se conquistou a Marina este espaço que é novo, que não existia do nosso lado, para passar todas as circulações verticais e horizontais com elevadores e tudo mais, porque, claro, com o edifício Património da Humanidade é muito importante. O que temos hecho para terminar? Porque nos perguntaram há muito tempo, claro, estão cerrados para obras. Eu disse, não, estamos abertos para obras porque trabalhamos muito mais agora, incluso muito mais horas que antes. Ainda assim nos perguntaram, e não há exposições? Não há nada. Sim, temos um plano e temos, afortunadamente, muitos amigos, e abraço Manuel Alcina, que nos invitam para as suas exposições. Aqui é a Patrícia, em Alicante, na exposição Dinastia, levando nosso ouro, e aqui são as visitas para muita gente da universidade que nos pergunta o que estão fazendo. Vou terminar meus estudos sem estudar nenhuma coleção? Então, não cerramos completamente. Carmen Marcos me ha dicho aqui em setembro, uma obra do Museu Nacional é um bem maior. Eu fixei essa frase. Todavia, é um bem maior. Todavia, temos que comunicar sempre com estes grupos e mantê-los perto de nós outros, e tem sido isso que temos fazendo, nomeadamente com as faculdades. Mas, claro, queríamos mais, e neste espaço onde estamos, neste foyer de Lisboa, temos esta central antiga de eletricidade, que é uma fundação de eletricidade, e que tem um museu de arte contemporânea e este edifício antigo transformado em museu, e los propusemos, e eles aceitaram, uma exposição com um tema comum, energias. Que energias? Todas as energias. Fuego, vento, mar, água, todo. Energias intemporales. Entonces, desde estas magníficas piezas excelentes que vienen de Francia hasta piezas industriales, juntamos tudo, pedimos mais uma vez apoio, auxílio a nuestro Museu de Mérida, de nuestra capital antigua, que nos regaló su archivo precioso de imágenes.
pedimos auxílio a Conímbriga para nos restaurar este mosaico dos ventos de Santa Vitória do Mexial, e assim nos apresentamos nestes dias para que o público possa ter acesso e diálogo com nossas coleções, ensaiando também outros discursos distintos de cruzamento neste edifício que se queda na outra ponta desta praça. E é tudo. Gracias.